E aí, pessoal do 7º ano, tudo certo aí com vocês, galerinha? Vamos continuar com mais uma aula aqui do Contraturno Digital. Eu sou o professor Jefferson, né? Tô com vocês aí em mais uma aula. Essa aula aqui, pessoal, como a gente vai ver aqui agora, é a aula 27. A gente está estudando sobre os biomas do Brasil, certo? Nessa aula a gente vai estudar sobre outros biomas importantes que são a Mata Atlântica e a Caatinga, né? Dentro dessa biodiversidade aí do Brasil, a gente vai tentar entender algumas características desses dois biomas, beleza? Então é isso a nossa aula de hoje, vamos começar. Pessoal, a gente já estudou sobre as características de um bioma, né? E sobre o principal bioma, que é a Amazônia, não é mesmo? Só que agora a gente também tem que estudar as características de outros biomas que tem aqui dentro do Brasil, né? Porque o nosso país ele é muito grande e a gente consegue encontrar paisagens muito diferentes aí umas das outras. É como se tivesse, gente, vários Brasis, assim, dentro de um mesmo Brasil, né? Dentro de um único Brasil, até porque o país é realmente um só, né? Pessoal, vamos dar uma olhada de novo aqui no nosso mapa, o mapa dos biomas do Brasil. A gente já estudou sobre a Amazônia, né, que fica ali, né, na região norte, pega também outras partes aí de outras regiões, pega uma grande parte do Brasil, não é mesmo? Só que agora a gente vai verificar algumas informações aí de outro bioma, que é a Mata Atlântica, que pega ali, né, uma parte ali do litoral do território brasileiro, que também foi muito importante, continua sendo muito importante também para o país. Hoje em dia, inclusive, pessoal, esse bioma aí é um dos que mais sofreram com desmatamento ao longo aí da história do Brasil, viu? Só que apesar da imensa devastação que aconteceu por lá, a riqueza das espécies de animais, das espécies de vegetais que ainda existem lá na Mata Atlântica é muito importante, viu? É muito grande. Tem inclusive algumas áreas dessa floresta aí que a biodiversidade ainda é muito grande, ainda é muito forte, né? Tem um monte de espécies animais, um monte de espécies vegetais aí que ainda existem por lá, né? Mesmo assim, gente, a gente tem sempre que lembrar que a Amazônia é que é a maioral, viu? É ela que é a maior biodiversidade do Brasil e do mundo, não esqueçam. Pessoal, a Mata Atlântica ela também pode ser chamada de floresta latifoliada tropical. Ela fica, pessoal, em áreas ali que a gente chama de áreas de clima tropical úmido, né? Diferente aqui da Amazônia, que é uma área onde o clima é do tipo equatorial úmido, hein? Tem essa diferença aí também. O nome Mata Atlântica, inclusive, foi dado pelos exploradores portugueses lá no começo da história do Brasil, justamente por causa da localização da mata, né? Que fica ali entre o litoral e o interior do país, né? Entre a parte próxima ali do Oceano Atlântico. Pessoal, esse tipo de vegetação, que é onde se encontravam aí o pau-brasil, as plantas de madeira nobre, como é o caso do cedro, da peroba, do jacarandá, árvores aí conhecidas, né? Quase que não existe hoje em dia. Mais de 90% da área original da Mata Atlântica foi devastada, né? Restando só alguns trechos, assim, ali naquela parte, mas que são preservadas, né? Próximos ali das encostas de montanhas, como é o caso ali da Serra do Mar, né? Que é uma área que fica ali do litoral do Rio de Janeiro e vai até o Rio Grande do Sul, né? Uma área mais ou menos aí como essa. Gente, a fauna também é, assim, impressionante nessa parte do Brasil, viu? A maioria das espécies de animais brasileiros que estão em extinção hoje em dia aqui no país vem de lá da Mata Atlântica, né? É o caso do mico-leão, da lontra, a onça-pintada, o tatu-canastra e, ó, a arara azul, né? A arara azul pequena, né? Essa aí, inclusive, é bem conhecida aqui no Brasil por causa do filme, né? No mundo todo, na verdade, aquele filme Rio, né? Inclusive, recomendo, um filme bem legal. Só que também existe um monte de animais que não estão em extinção, mas também são presentes nesse bioma, né? Os gambás, tamanduás, as preguiças, antas, veados, as cutias, os coatis, enfim, são muitos outros animais, viu? Gente, vamos voltar aqui para o nosso mapa, né? A gente já estudou aí sobre a maioral, né? A nossa maioral aqui é a Amazônia. A gente também viu aí, né, a Mata Atlântica, só que agora a gente vai verificar algumas informações sobre a Caatinga, né, que é uma área ali que pega boa parte ali da região nordeste do território brasileiro, também um bioma muito importante.
Pessoal, como lá é uma área onde chove muito pouco, né? Quando chove, geralmente só no início do ano, a paisagem de lá da Caatinga ela vai mudando muito rápido, né? As árvores elas ficam cobertas ali de folhas, né? O solo fica forrado ali com plantas pequenas, enfim. A Caatinga ela é desse jeito, né? Com uma vegetação bem pobre mesmo, porque ela é uma área que fica numa região do Brasil de clima semi-árido, lá no sertão nordestino principalmente, né? Olha, gente, esse bioma ele possui plantas xerófilas, ou seja, o que é isso, né? Plantas que se adaptam à aridez, né? Que conseguem resistir a essa coisa seca, né? Muito seca que existe no sertão nordestino. Principalmente as chamadas cactáceas, né? Os cactos, né? O xique-xique, o mandacaru, o faveiro. Nesse bioma a gente também encontra alguns arbustos, algumas árvores de menor porte, né? Como é o caso do juazeiro, da aroeira, da braúna. Enfim, gente, a caatinga ela é uma mata seca, né? Ela perde as suas folhas durante a estação em que chove menos, que é a estação seca, né? Inclusive só o juazeiro, né, que consegue manter as folhas aí ao longo de todo o ano, né? Justamente porque é uma árvore que tem raízes assim muito profundas, consegue encontrar água, consegue captar água no subsolo de maneira mais fácil, consegue aí, né, resistir. Tem também algumas palmeiras, né, que também conseguem fazer isso, mas ainda assim, o juazeiro é um exemplo muito especial, né, para quem vive lá na região, identifica muitas áreas ali daquela área também. E por falar em fauna da Caatinga, né, pessoal, vamos falar sobre os animais ali, né? Tem muitos répteis por lá, viu? Os lagartos, as cobras, tem também alguns roedores, muitos insetos, muitos aracnídeos, né? Ou seja, gente, de qualquer forma são espécies que de alguma forma conseguem se adaptar, né? Conseguem aguentar bem aquelas secas muito fortes que tem aí nessa parte do Brasil, viu? A dificuldade de conseguir água é um problema para muitas espécies, né? Muitos mamíferos aí da região, mas mesmo assim, né, a gente consegue encontrar, por exemplo, alguns cachorros do mato, né, e outros animais que se alimentam ali dos roedores, enfim, conseguem sobreviver por lá, né? Nessa região também, pessoal, existe aí o sapo-cururu, né? Aquele lá da canção, né? Que todo mundo conhece ali, né? Tem também a asa branca, que também é título de uma música muito legal do Luiz Gonzaga, viu? A cutia, tem também o gambá, o preá, o veado catingueiro, a tatupeba, o sagui do Nordeste também aí, né? Vários outros. A fauna da Caatinga, mesmo sendo mais reduzida, ela também é muito interessante, inclusive para as pessoas que vivem por lá, né? Para música, para arte também. Muito bem, pessoal, antes de finalizar aqui a aula, vamos rever, né, o nosso mapa dos biomas. Já estudamos sobre a Amazônia, nessa aula a gente verificou sobre a Mata Atlântica e também sobre a Caatinga, dois biomas muito importantes, né, para cada uma das suas regiões ali e para as pessoas também, né, que vivem nessas áreas. Gente, é sempre muito importante a gente lembrar que a presença dessa ou daquela espécie animal, espécie vegetal, em alguma dessas regiões aí do Brasil, está diretamente relacionada com as características naturais aí de cada lugar, viu? Isso significa que tem uma espécie, por exemplo, que está acostumada com a quantidade de chuvas, com a temperatura da Amazônia, mas essa espécie que está acostumada com isso não ia conseguir sobreviver por muito tempo numa região como a Caatinga, né, que é muito quente, muito seca. Por isso, é sempre importante a gente entender os biomas aqui do Brasil como um conjunto mesmo, né, de clima, de vegetação, de fauna e, é claro, né, de quanto que o impacto ambiental vem acontecendo nessas áreas aí por conta dos seres humanos. A preocupação ela tem que ser constante, né? Saber o que está sendo feito para fazer com que esses biomas aí e os outros que a gente ainda vai estudar continuem existindo. Finalizamos aí a nossa aula, vamos agora para o nosso aplicando. Muito bem, pessoal, como a gente já sabe, o aplicando é aquele momento para a gente exercitar, para a gente rever alguma informação ali aplicada em alguma questão mesmo, para a gente poder conseguir aí verificar se a gente aprendeu mesmo. Vamos lá, vamos ver essa questão aqui, uma questão adaptada, né, claro, que a gente sempre muda, lá do site Toda a Matéria. A Mata Atlântica é um bioma que vem sofrendo constante desmatamento desde a colonização do Brasil. Sua vegetação, por exemplo, apresenta apenas 7% da mata original.
assinale a alternativa que apresenta a afirmativa correta sobre a Mata Atlântica. É a correta, né? A que está certa com relação ali as outras que estão aparecendo, né? Letra A. É uma floresta tropical intocada e o Brasil é encontrado em toda a sua extensão. Letra B. Desde a colonização do país, a Mata Atlântica passa por um processo de devastação e extrativismo, chegando a desaparecer em vários locais do país. Letra C. O clima e a baixa altitude de onde se localiza faz com que não haja grande diversidade de plantas e animais deste bioma. Ou letra D. Possui diversos ecossistemas, como a floresta latifoliada tropical e a caatinga. 5 segundos para vocês aí, hein? 5, 4, 3, 2, 1. Acabou. Pronto. Acabou. Não tem mais tempo. Vamos verificar, então? Qual será que você acha que é, hein? A ideia é sempre a gente tentar ligar com o que a gente aprendeu nessa aula aí sobre a Mata Atlântica e sobre a Caatinga, mas a questão é só sobre a Mata Atlântica, né? Vamos lá, vou apertar aqui. A alternativa correta é a alternativa B, né? Desde a colonização do país, a Mata Atlântica passa por um processo de devastação e extrativismo, chegando a desaparecer em vários locais do país. É isso mesmo, viu, pessoal? Inclusive, né? Árvores, espécies como o pau-brasil, por exemplo, foram muito exploradas no período da colonização, né, da exploração portuguesa, no começo da história do Brasil, foram totalmente devastadas, quase não existe mais, né? Hoje em dia, com algumas ações de preservação, a Mata Atlântica ainda tem algumas áreas ali preservadas, mas foi a que mais sofreu devastação, até porque é na área onde é a Mata Atlântica hoje em dia, onde era a Mata Atlântica hoje em dia, que tem várias grandes cidades do Brasil, né? O Sudeste brasileiro, a parte ali do sul do Brasil, o litoral brasileiro, né? São Paulo, Rio de Janeiro e várias outras cidades importantes do Brasil ficam hoje em dia totalmente urbanizadas onde eram as áreas ali da Mata Atlântica. E é isso que a gente pode verificar nessa questão do aplicando. Vamos lá para as considerações finais, pessoal. Pessoal, ao longo dessas aulas de geografia aqui no nosso contraturno, a gente está verificando sobre os biomas brasileiros. Não dá tempo da gente falar sobre todos, né, numa única aula, por isso que a gente está falando um pouquinho de cada, né? A gente já falou, inclusive, sobre a Amazônia, né, que é o principal aqui pra gente, mas nessa aula a gente estudou sobre outras duas formações vegetais, sobre outros dois biomas que são muito importantes também e que estão presentes no território brasileiro, né? Que é a Mata Atlântica e a Caatinga. Quando a gente verifica aí sobre a Mata Atlântica, a gente verificou algumas características ali, que é uma vegetação que ficava, né, em grande parte, próxima do litoral brasileiro, né? Tem também, ela é conhecida como a floresta latifoliada tropical e ela tem essa característica, infelizmente negativa, né, de que foi muito devastada, né? Mais de 90% do que era a floresta latifoliada tropical, né, a Mata Atlântica, ela foi totalmente ali devastada por conta da urbanização, né? As cidades foram crescendo, foram desmatando para poder fazer as casas, as ruas, enfim, ter toda aquela modernização que a gente conhece, né? A gente também estudou sobre a Caatinga, né? Que é ali, ó, a parte ali que fica no Nordeste brasileiro, é uma área que fica em áreas de clima que a gente chama de clima semiárido, né? É um clima que fica muito seco ao longo do ano, sem chuvas, e só vai chover durante um pequeno período do ano, e mesmo assim uma quantidade de chuvas muito pequena. Então a Caatinga tem essa característica, inclusive as espécies vegetais, elas estão acostumadas com essa secura toda, né? São as espécies xerófitas, né, como a gente chama, xerófilas, que tem essa característica, né? E ela tem essa coisa de você ter raízes muito profundas e que elas conseguem pegar água de áreas muito mais do subsolo do planeta e conseguem sobreviver, né? E a gente deu vários exemplos aqui ao longo da aula de hoje. Pessoal, essa foi a nossa aula 27 aqui de Geografia no nosso contraturno. Você sempre pode continuar vendo as aulas aí, assistindo aí no canal do Contraturno Digital, siga aí as redes, né? E se inscreva aí no canal também e, principalmente, continuem estudando os materiais de vocês, os livros didáticos de vocês, com os professores de vocês na escola, beleza? Para vocês sempre continuarem aprendendo cada vez mais aqui, ó, sobre o nosso país, que é um só, beleza? Bons estudos para vocês, até a próxima!